A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa, pois nós estamos lendo os capítulos 16 e 17 do livro de Jó. E Jó diz a respeito dos seus amigos: olha, se eu fosse vocês, eu faria diferente. As suas palavras só me acusam. Eu preciso de alguém que me console, que me entenda. E é interessante que no final do capítulo 16, ele diz: eu preciso de um mediador entre mim e Deus. Alguém que seja o meu amigo, que me entenda. É interessante a gente perceber isso nas palavras de Jó. Mesmo como um livro tão antigo, ele mencionar a necessidade de um mediador. De fato, para nós, que somos completamente diferentes de Deus, esse relacionamento é tão impossível sem esse mediador. Para provar isso, Deus, quando começa a se relacionar com o homem após a sua queda, porque foi essa a dificuldade que foi instalada, Deus mostra a lei. E a lei de Moisés é a prova que nós não podemos nos relacionar diretamente com Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus único, santo, justo, cheio de luz. E o nosso coração, cheio de trevas, cheio de intenções ruins. Somos cheios de pecados. Não pecamos só por ações, mas por pensamento e intenções. A palavra de Deus mostra ali através de Moisés, do povo de Israel, que nunca eles poderiam estar na presença de Deus e permanecer vivos. Por isso toda aquela ilustração do tabernáculo, aonde só os sacerdotes entravam, e não se entrava ali sem derramamento de sangue do cordeiro, e somente uma vez por ano a figura do sumo sacerdote, que era a liderança de todos os sacerdotes, entrava uma vez por ano na presença de Deus no lugar santíssimo, levando sangue pelo povo e por si mesmo. Aquela é a figura do representante, do mediador. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia isso. E ele entrava num local que ninguém entrava, na frente da arca. E em cima da arca existia o propiciatório, onde era colocado sangue. Era dali que Deus falava e perdoava todos os pecados, porque outro, o cordeiro, o sacrifício, foi apresentado. Agora, perdoado dos nossos pecados, nós podemos nos aproximar de Deus. É interessante a figura do sumo sacerdote como mediador, porque quando o sumo sacerdote entrava e ele era aceito, sim, porque corria o risco dele morrer na presença de Deus. Mas quando ele entrava e o sangue era aceito e ele saía do interior ali do templo, diante do povo, era um sinal de que Deus o aceitou, que todos eram abençoados através dele. Você sabia que Jesus ele se tornou mediador ao andar de maneira justa diante de toda a lei de Deus? A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e colocou ele acima de tudo. A palavra de Deus diz que tudo veio a existir por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Isso é, não dá para eu me relacionar com Deus sem mediador. Jó está certo. Precisamos de um mediador. Alguém que entenda Deus e alguém que nos entenda. Só existe uma pessoa, Jesus. Paulo fala isso para Timóteo. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Sabe, ele está disponível para todos nós, para termos esse relacionamento com ele. Mas precisamos entregar o nosso coração. Jó disse assim, olha, o meu advogado, a minha testemunha está lá no céu. Sabe, Jó, no meio das suas palavras, onde ele não tinha entendimento, palavras proféticas saíram da sua boca, declarando
que nós temos esse mediador que pode interceder por nós. Então nós devemos nos agarrar a esse mediador. Ele é a maneira, e a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.